Nós iremos trazer aqui a palavra, uma reflexão daquilo que o Senhor colocou em nosso coração quando foi na sexta-feira saiu a escala e aí a pastora me colocou já para domingo. Amém, pastor Paulo? Eu amém, pastor Célio. Amém, eis-me aqui, né? Então, hoje o dia foi bem corrido, tivemos ali no aniversário, louvado seja Deus, da irmã Gabi ali à tarde, mas o Senhor me deu uma palavra, e eu louvo a Deus por essa palavra. Eu creio que Ele falará a cada um dos nossos corações. Qual é o tema que a gente está trabalhando esses 2 meses, hein? Esse bimestre? Ouvindo a voz de Jesus em meio ao mundo barulhento. Ouvindo as palavras de Jesus em meio ao mundo barulhento. Então a gente tem trabalhado esse bimestre, esse tema. E aí o Senhor, eu ainda não tinha pregado, né, nesse tema. Minha esposa que pregou, e eu ainda não tinha pregado dentro desse tema. E aí o Senhor, qual passagem, qual palavra o Senhor tem para a tua igreja? E aí o Senhor me mostrou Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Quem conhece, quem é bom de Bíblia, já sabe de quem eu estou falando, de quem nós iremos falar essa noite. Esse personagem marcante no relato nos evangelhos, que é Zaqueu, chefe dos publicanos, né? E o Senhor me deu um tema dessa ministração, que é Zaqueu e o barulho da multidão. Zaqueu e o barulho da multidão. Então a gente vai falar, né, sobre esse personagem bíblico e daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinar dentro desse texto, dessa reflexão que a gente vai fazer. São apenas 10 versículos que a gente fala, né, que a Bíblia fala sobre Zaqueu. Então a gente vai conhecer quem era Zaqueu. Baixaram o meu retorno, foi demais, viu? Agora eu estou... Quem era Zaqueu, o que podemos aprender na vida dele, né? E o mais importante, assim como nós, Zaqueu também viveu, né, em um mundo, em uma cultura, em um contexto de barulho do mundo, né? Zaqueu, ele viveu em meio a um contexto, uma sociedade que certamente muitos ali não conheciam a Jesus. E a gente sabe, quando a gente vem para a fé, quando a gente aceita Cristo, que a gente tem 3 inimigos, né? A gente sempre fala isso, que a gente precisa militar a vida toda, até Jesus voltar ou até que Jesus nos leve daqui. A gente sempre vai ter esses 3 inimigos que a gente vai precisar batalhar. Satanás, o nosso eu, a nossa própria vontade e o mundo. Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, sempre vai nos tentar, pelejar para querer nos derrubar, nos destruir, nos parar. A missão dele é essa, para ele não tem mais saída, não tem mais salvação, não tem mais perdão. Então ele vai lutar até o último dia, até o arrebatamento da igreja, para levar a quantidade de pessoas que ele puder levar para o inferno, irmão Ibamar. Então Satanás é nosso inimigo. Não temos acordo com Belial, não temos acordo com Satanás. E aí o nosso eu também, ele milita, né, contra a vontade de Deus. Então, todos os dias nós precisamos matar a vontade da carne, mortificar a vontade da carne, o nosso eu, para que a vontade de Deus prevaleça. Então, também nós sabemos que é um inimigo ferrenho, é uma luta constante, nosso eu, a nossa vontade, a vontade de Deus, o espírito contra a carne contra o espírito, como diz o apóstolo Paulo, mas também o mundo, irmãos, o sistema pecaminoso, o sistema diabólico, esse mundo, segundo o Evangelho de João, ele fala que jaz no maligno. O mundo que vivemos, a cultura em que nós estamos, a sociedade que nós convivemos, está perdida nas trevas. Então nós sempre iremos ter como inimigo o mundo. E deixa eu lhe dizer uma notícia, nós não iremos sair deste mundo agora. Nós temos que estar vivendo a palavra de Deus nesse mundo. Jesus nos chama para fazermos a diferença neste mundo, para sermos sal e luz do mundo, para sermos a luz que brilha no meio das trevas da escuridão. Então, até Jesus voltar, ou até que a gente seja chamado por Ele, nós iremos estar vivendo no mundo. Por isso que a palavra fala o tempo todo que nós somos como peregrinos em terra estranha.
Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não participamos mais do mundo. Nós somos chamados para fora. Eclésia, né? A igreja do Senhor, que ela é chamada para fora do mundo para viver uma vida de santidade como povo de Deus na terra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, este mundo ele é barulhento, ele traz ruídos, ele traz interferências, ele traz obstáculos, barreiras, ele o tempo todo milita para nos parar, para nos destruir. O mundo é o nosso inimigo. Jesus orando em João 17, ele fala que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E ele pede para que o Pai nos livre do mal, porque ele sabia da dificuldade que seria nós vivermos neste mundo como verdadeiros cristãos. E ele diz também que o mundo nos odiaria. Bestas somos nós se nós quisermos, irmão Assis, querer que o mundo venha nos amar. Esperar que as pessoas do mundo, que esse sistema corrupto venha querer nos apoiar na nossa caminhada. Não, irmãos. O mundo odiou Jesus, o mundo também nos odeia, porque nós carregamos a mensagem do Evangelho. Então, quanto mais próximos de Deus, quanto mais íntimos de Deus, quanto mais cheios da presença do Senhor, mais o mundo vai pelejar, mais o mundo vai querer nos parar. E assim aconteceu com Zaqueu. Através da sua decisão, através da sua postura, o mundo também se levantou e ele teve que lutar contra esse barulho, contra essa agitação, contra esse sistema. Então a gente vai falar sobre isso. Eu quero que você abra agora comigo em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, a gente vai ler. Quem encontrou diz amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para a cidade, para cima, e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por estarmos aqui nesse momento. Eu sei que a Tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas. E eu te peço, Espírito Santo, vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nessa noite a Tua palavra possa agir, causando transformação em nossos corações, mudando a nossa mente, trazendo a metanoia, porque precisamos, Senhor, de Ti, precisamos da Tua presença em nossas vidas, precisamos da Tua salvação. Então nessa noite torna a nossa mente cativa à Tua voz, que nenhuma interferência venha atrapalhar a Tua voz, aquilo que o Senhor tem a falar para cada um de nós. Repreendemos o roubador de semente, o diabo, que ele possa cair por terra nessa noite, e que nada atrapalhe da boa semente que é a Tua palavra, entrar dentro do nosso coração e germinar, frutificar, multiplicar, trazendo frutos para a glória de Deus. Então nós pedimos, Espírito Santo, faz a Tua obra em nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Então o tema da ministração é Zaqueu e o barulho da multidão, ou o barulho do mundo, né? E aqui na introdução já falei um pouco, mas eu queria me aprofundar sobre quem era este homem. E aqui, obviamente, Zaqueu é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de quem ouviu Jesus, mesmo em meio ao mundo barulhento. Zaqueu
Eu trouxe aqui 3 características apenas que a palavra deixa claro de quem era este homem. Muitos conhecem o Zaqueu da música, né? Que estourou aí há uns 15 anos atrás, o Regis Danese. Eu não vou cantar não, porque senão os irmãos vão correr. Mas você sabe qual é a música? Entra na minha casa, né, Rosê? Entra... Não, vou cantar não. E aí, essa música ela é muito conhecida e fala da história de Zaqueu. E todos sabem que ele era de baixa estatura, subiu no árvore, mas eu queria me aprofundar um pouco. Primeiro, Zaqueu, a Bíblia fala que ele era um homem rico. A Bíblia deixa claro isso e eu acho interessante, né? Zaqueu era um homem rico. Qual o problema, né, de ele ser um homem rico ou de ser um homem pobre? Mas a gente aprende, irmãos, na palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra do Senhor, não só no tempo de Jesus, mas ainda em nossos dias, nós vemos claramente que a riqueza, muitas vezes, ela desvia o homem do caminho de Deus. Porque aqueles que chegam a garanhar riquezas na terra, muitas vezes eles pensam que a riqueza deles é Deus na vida deles. A riqueza deles supra as necessidades deles ao ponto de eles não precisarem de Deus. Então a palavra faz questão de chamar Zaqueu um homem rico. Por que ele era um homem rico? Porque ele tinha um cargo de chefia no Império Romano, irmão Castro. Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, que por si só já tinham dinheiro pelos seus cargos, mas ele era chefe. E isso tornava de Zaqueu um homem muito rico. E além de ele ser chefe, de ele ter um cargo elevado e ganhar bem, ele ainda extorquia do povo, ainda roubava. Então isso trazia, que é incrível, né? Quem tem dinheiro, parece que quem tem dinheiro e não teme a Deus, né? Porque eu já falei aqui várias vezes que não é problema você ter dinheiro. Inclusive eu sempre falo, se vocês enricarem, não esqueçam do irmão Paulinho. Me abençoe. Mas existe nessa realidade da riqueza, e a Bíblia faz questão de lembrar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que muitos matam por dinheiro, por isso que muitos se viciam por dinheiro, apostando tudo que tem, o que não tem, para ganhar dinheiro. Por isso que um se prostitui por dinheiro. Se você for ver, por isso que a política é suja por conta do dinheiro. Então tudo está por trás do dinheiro, o ter, o querer, né, esbanjar e usufruir das coisas dessa vida. Então, Zaqueu ele tinha esse cargo elevado, ainda extorquia e isso fazia ele de um homem muito rico. Outra característica, né, que eu já falei aqui, ele era chefe dos publicanos e esses eram pessoas do meio do próprio povo judeu que eram levantados para poder cobrar impostos do povo e muitas vezes indevidamente, né? Então essas pessoas elas acabavam tendo do povo, né, uma rejeição, porque os judeus tinham eles como traidores. Então tu imagina, Zaqueu era muito, mas muito odiado pelos judeus, pelo povo. Né? Por isso que a Bíblia deixa claro aqui que o povo já, né, quando vê que Jesus está tendo uma conversa, a gente vai ver isso mais na frente. E ele também, que é o que chama mais atenção, não conhecia Jesus. Então era muito rico, tinha um cargo elevado, era chefe dos publicanos, odiado pelo povo e não conhecia Jesus. Ele desejou conhecer Jesus, que a Bíblia vai dizer que ele ia passar, a Bíblia diz que ele ia passar ali por Jericó, que era uma cidade muito rica também, né? Jericó era o centro, né, da riqueza ali da época dos impostos, né, que eram cobrados. Então existia um giro muito grande de capital financeiro. E Zaqueu era responsável, um dos responsáveis pela essa arrecadação indevida do povo judeu. Então este homem rico não conhecia Jesus, mas a atitude dele mudou a sua história para sempre. Louvado seja Deus por isso, amém, irmãos? Não importa se você é pobre e não teme a Deus, se você é rico e rejeita a Deus, se você escarnece de Deus, se você não crê em Deus, se você... Não importa. Deus, ele veio buscar e salvar os perdidos. Amém? É só você se lembrar de quem era você, quem era eu. Né, irmão Castelo? Quem nós éramos antes dessa graça maravilhosa vir sobre nós.
de esse amor poderoso nos envolver, de esse perdão arrebatador nos alcançar. Quem nós éramos? Nós éramos Zaqueus. Nós éramos como esse homem que não conhecia Jesus, ou quem sabe conhecia Jesus de ouvir falar. Talvez Zaqueu, Jesus está passando ali, o profeta, está fazendo maravilhas no meio do povo, eu quero conhecer ele. Talvez conhecia por ouvir falar, mas ele desejou conhecer Jesus de perto. Ele desejou ver quem era este homem, quem era este profeta de Deus. Então essa atitude que nós iremos ver mudou a história de Zaqueu, mudou a nossa história, o nosso encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos aprender como Zaqueu agiu diante de um mundo barulhento. Não só isso, mas de como ele foi transformado ouvindo as palavras de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Não apenas de como ele agiu no meio daqueles que se levantaram contra ele, que o odiaram, mas como ele foi transformado ao ter esse momento de encontro com Jesus Cristo em sua casa. De como ele foi arrebatado pela graça de Deus quando parou para ouvir as palavras de Jesus. Assim nós iremos ver a história de alguém que estava perdido, mas foi achado. E essa história, ela parece muito com a minha história, com a sua história, porque antes éramos como Zaqueu, andávamos distante, mas Deus nos alcançou através da graça de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, irmãos, nós iremos aprender. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era este homem. Versículos 3 ao versículo 6. Você abre aí, capítulo 19 de Lucas. Acompanhe comigo. Vou fazer a leitura do 3 ao 6 e a gente vai meditar sobre essa primeira reflexão. Ele queria ver quem era Jesus. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. A gente já vê aí dois problemas, né? Mas a gente vai falar sobre eles. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então, primeiramente, a gente vai ver que este homem rico, este homem odiado, esse chefe dos publicanos, queria ver quem era Jesus. Ele era de pequena estatura, o texto diz. Então a gente pode ver o primeiro problema que Zaqueu enfrentou. Não porque ele era baixo apenas, mas porque estava diante dele uma multidão de pessoas e Jesus ia passar. Imagine você, Jesus entrando na cidade, uma multidão acompanhando, e você querendo ver no seu íntimo, você desejava ver. Vamos imaginar Jesus hoje aqui nessa praça. A gente sabia quem era ele, a gente sabia que ele fazia sinais maravilhosos, que ele era poderoso, que ele curava, que ele libertava, e a gente carecendo dessa graça de conhecer, porque para mim isso mostra que mesmo com tanto dinheiro, que mesmo com cargo elevado, existia uma carência enorme no coração de Zaqueu. E como diz a canção, né? Eu preciso de ti, Senhor. Esse clamor de Zaqueu chegou até Jesus, mas antes disso ele teve que enfrentar algumas dificuldades, e a primeira era a sua estatura. Ele era um homem baixo, estava na multidão, e agora? Então a gente vê claramente que a sua pequena estatura, por ele ser um homem baixo, existia ali uma limitação. Mas a limitação física não foi o suficiente para pará-lo. Deus está falando com algumas pessoas nessa noite. Qual tem sido a sua limitação para que você veja a glória de Deus? Qual tem sido a dificuldade que você tem enfrentado no seu corpo? Se há alguma doença, se há algum problema físico que você tem colocado como obstáculo para você ver a glória de Deus. Muitas vezes nós colocamos ou deixamos que essas situações, essas limitações que nós enfrentamos, às vezes na nossa saúde física, ser barreira.
e nós desistimos de buscar a presença do Senhor. Desistimos de conhecer Jesus, de quem é Jesus de verdade. Mas Zaqueu não olhou para a sua dificuldade diante da multidão e desistiu. Zaqueu procurou algo, ele procurou alguma coisa para poder subir e ver Jesus. Ele não desistiu na primeira dificuldade que ele viu diante dele, meu querido irmão Assis. Então a limitação física não foi um problema para Zaqueu, não foi o motivo de ele parar. O que tem feito você parar? Será que hoje você tem deixado de buscar ao Senhor por alguma dificuldade que você tem enfrentado no seu corpo? E aí, às vezes, Paulino, não consigo ler a Bíblia, a gente escuta tanta coisa, né? A gente que é pastor tem que aconselhar, né? Não, mas eu não leio a palavra porque eu não sei ler, porque eu não enxergo. E aí, nesse tempo de fé, a gente conhece histórias, né? Eu sigo um irmão que ele é um cantor cristão, e eu imagino que vocês conhecem, agora eu não estou lembrando o nome dele, mas ele canta muito. Ele é um pouco cheinho, ele é cego visual, né? Ele não enxerga. Mas ele é uma bênção, irmão, na mão do Senhor. Tenta lembrar o nome dele, tu me diz. Cleiton Queiroz, glória a Deus. E ele louva como se ele enxergasse. E ele ministra como quem cresce, né? Naquilo que ele prega, né? Que é sobre Jesus Cristo. E o Cleiton Queiroz não deixa a limitação dele para ele. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente coloca alguma limitação, eu estou com dor, trabalhei demais, fiquei com dor nas pernas, não vou para a igreja hoje. E aí vai, irmãos. Qual é a limitação que tem impedido de você? A visão? Deus providencia o óculos para você enxergar melhor. Qual é a sua dificuldade? Óbvio, quem tem saúde, quem tem vigor físico, quem é jovem, lógico, tem mais facilidade. Mas a gente não pode deixar que a dificuldade física venha nos atrapalhar, nos impedir ou nos parar de conhecer a Jesus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Zaqueu, ele nos ensina logo de cara isso. Porque ele estava numa circunstância de multidão e ele era de baixa estatura. E ele, agora eu vou voltar para casa porque eu não consigo ver quem era Jesus. Que pena. Ele não foi com mimimi nem com chororô. Ele procurou uma saída. Ele se desesperou. E agora o que é que eu faço? E ali a palavra de Deus fala que ele subiu, né? Numa figueira brava. Então Zaqueu, a sua dificuldade, a sua limitação física não foi um problema para impedi-lo de ver quem era Jesus. Então, além da limitação de estatura, devido a ele estar no meio de uma multidão, essa própria multidão, ela trazia essa pouca visão, né? Essa barreira externa. Isso também não foi capaz de parar ele. A gente vai falar mais à frente sobre o barulho da multidão, das pessoas que falavam contra Zaqueu, mas aqui essa limitação física e a limitação de espaço geográfico também não foi problema. E aí às vezes a gente enfrenta isso, né? Não vou para o culto porque é muito longe a Santa Ceia. Porque de cada sábado é um culto diferente, é lá no PC, aí eu não tenho como ir. Eu não tenho transporte. Não é lá na Calcaia, como foi sábado agora. Lá no Metrópole, é longe demais, se eu ficar em casa mesmo. Aí não tem não um irmão que possa rachar um Uber, não tem transporte público. Qual é a tua desculpa, querido, para você não frequentar a Santa Ceia do Senhor, porque é em outra IEP? Zaqueu, ele não viu esse problema como um obstáculo e não impediu ele de ver a Jesus. A limitação geográfica que embaçava a sua visão naquele momento também não foi capaz de pará-lo. E aí, em seguida, o texto diz que ele subiu em uma figueira, ou em algumas traduções, no sicômoro, né? Era uma árvore que produzia figos, um fruto, muito conhecido da época, era uma árvore de galhos grossos e baixa. Então aquilo lhe facilitou, mas de certa forma, um homem rico subindo numa árvore para ver um homem passar. Isso era alguém desesperado por Jesus. Alguém que enfrentou toda dificuldade física, todo espaço geográfico, mas não parou nas limitações. Ele desejava ver Jesus de perto. Ele queria ver o Salvador. Então nada poderia impedi-lo. Lá vai o homem rico. Atitude incomum, irmãos. De alguém que tinha recursos financeiros. Mas ele sabia que se ele fosse pedir ajuda, era arriscado ele ser linchado ali, né?
porque ele era odiado. Então ele, não vou parar. Eu vou querer ver Jesus, eu vou querer ver Jesus. E ele subiu naquela árvore, talvez se machucou, mas tentou, caiu de novo. O texto não deixa claro como foi essa subida, mas ele subiu na figueira e conseguiu ficar lá empendurado. Imagina aí, pensa aí num homem rico aí, que tu conhece, alguém rico. E agora esse homem aí está em cima de uma árvore para ver um homem passar. Não é estranho não, irmãos? Isso é alguém que está desesperado por Deus, por Jesus. Ele não tem vergonha, não tem medo. Ele quer ser notado pelo Salvador. Ele quer ser alcançado pela graça de Deus. Então a atitude de desespero por Jesus, ela nos faz a gente tomar decisões radicais. O Evangelho é decisão radical, é mudança radical. É uma vida totalmente diferente. O Evangelho ele não tem como ser uma vida da mesma coisa, é uma nova vida. E aí precisam ser tomadas decisões que muitas vezes parecem ser loucura, que muitas vezes vai nos causar estranhamento. As pessoas vão enxergar isso como loucura, como estranhamento, vão falar mal da gente, mas a gente não está importando para isso porque a gente quer ver Jesus, a gente quer conhecer Jesus, a gente quer estar perto de Jesus. Isso que Zaqueu nos mostra. Ele subiu na figueira, uma atitude incomum, mas que fez a sua vida ser transformada para sempre. Ele mostrou estar desesperado por ser notado pelo Salvador. Como quem diz, eu preciso de ti, Senhor. Se tu não falar comigo, Senhor, eu vou morrer. Se eu não tiver um encontro contigo, Senhor, eu não vou aguentar mais, eu vou me matar. Quem sabe muitos estão aqui desesperados. Estão aqui pensando em desistir de tudo, em acabar com a vida. Estão infelizes, solitários, destruídos, com a alma perturbada, mas Jesus está aqui nessa noite. Você precisa ir até Ele dizendo, eu preciso de Ti, Senhor. E certamente Jesus vai derramar graça sobre a tua vida nessa noite, e a tua vida nunca mais será a mesma. Assim como ele alcançou a Zaqueu, como ele enxergou Zaqueu e ele viu em Zaqueu, ele vê em você nessa noite, porque ele é Deus que perdoa, ele é Deus que cura, Deus que salva. Isso foi a atitude que mudou a vida dele. Ele subiu naquela árvore como quem estava desesperado, ele queria, ele estava disposto. Ele tinha um único objetivo, não importa as circunstâncias, ele precisava ver Jesus, ele precisava ser notado. Inclusive na música, né, alguns teólogos até criticam, né, quando ele fala, eu quero subir o mais alto que eu puder. Bobagem, meu irmão. O pessoal não tem o que fazer, que é criticar até as canções, quer achar erro, né? Mas para mim está claro que o Regis Danese estava querendo dizer o que o texto mostra, um homem rico que podia estar nem aí para Jesus, mas ele desejou ver Jesus, e ele subiu mais alto mesmo, porque ele queria ser notado e ser alcançado por ele. Eu vejo assim, um homem rico que queria ser notado, porque ele entendeu que a riqueza não era suficiente, que o dinheiro que ele tinha não era tudo, que ele precisava do perdão de Deus, da graça. Isso é claro, porque o texto mostra o que acontece depois. Diferente de outro jovem rico, que a Bíblia chama de jovem, não fala nem o nome, que quando ele foi confrontado, foi o que ele fez? Vazou, porque ele queria era o dinheiro, irmão Jesus. Quando Jesus disse assim, ó, pega tudo que tu tem, divide com os pobres e segue-me. Ele, não, Jesus, eu quero é meu dinheiro. Então esse rico, ele preferiu o dinheiro, preferiu o amor às coisas da vida, às coisas terrenas, preferiu a riqueza que tinha. Já Zaqueu não, ele preferiu Jesus, ele arrancou, ele devolveu, ele entregou tudo por amor a Jesus. Então é diferente. Zaqueu nos mostra que é possível ouvirmos as palavras de Jesus e mesmo em meio a um mundo corrupto e barulhento. Esse era o Zaqueu. E aí Jesus viu. A Bíblia fala que Jesus viu, né? Qual foi o versículo? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa. Jesus notou Zaqueu. Se essa era o desejo do coração de Zaqueu, irmãos, com muita luta, eu imagino lá o baixinho em cima da árvore, suado, todo arranhado, mas eu consegui, ele me notou.
e ele me enxergou. Aleluia! Jesus viu. E Jesus, ele traz uma urgência em suas palavras. Desce depressa, Zaqueu. Vem agora, homem. Jesus vê quando nós estamos buscando por ele. Quantos querem ser notados pela glória de Deus? Levante a sua mão. Jesus tem visto você orando, irmão. Você clamando diante dele. Se você tem se consagrado ao Senhor em oração, buscando ao Senhor dia após dia, verdadeiramente Jesus tem visto você. Jesus tem notado você. E assim como ele foi até Zaqueu, ele também visita você nessa noite. E ele vai transformar a tua história para sempre. Aleluia. Aquele desce depressa, mexeu com Zaqueu. A Bíblia fala que ele desceu com alegria. Tu imagina, tu subindo uma árvore, todo cansado, querendo ser notado por alguém. E eu não sei quanto tempo que ele ficou naquela árvore, e a multidão passando. Ele, será que vai dar certo? Mas aí Jesus, olha, chama ele pelo nome. Ele nem conhecia quem era Zaqueu, mas ele era Deus. E ele diz, Zaqueu, desce depressa. Jesus viu, Jesus nos vê. Zaqueu ouviu as palavras de Jesus e rapidamente atendeu ao seu chamado, ao comando de Jesus. Ele ouviu as palavras e atendeu a sua voz. Quantos têm ouvido a voz de Deus e têm atendido esse chamado com alegria? Levante a sua mão, aleluia. Ele entendeu a urgência no chamado. Talvez alguns aqui ainda não tenham notado, entendido que existe pressa no chamado de Deus para as nossas vidas. Talvez por isso você ainda se encontra, dividido. Por isso que ainda você não se encontrou em Deus. Por isso que ainda você não se libertou verdadeiramente. Por isso que ainda você está vivendo na igreja com as coisas do mundo. Mas de Deus nessa noite te fala, filho e filha, se renda, se entregue, escute o chamado de Deus para você. Porque Deus tem pressa. Quanto tempo vai ser necessário? Hoje eu escutei um testemunho tremendo no aniversário que eu fui ali. De uma pessoa que por muito tempo relutou, mas que hoje entendeu o chamado de Deus na vida dela. E o testemunho foi lindo, porque no aniversário do ano passado, ela estava ali no meio da roda dos escarnecedores, com bebidas, com as coisas deste mundo, mas que esse ano ia ser diferente. Ela deixou todo mundo lá do mundo de lado, do passado, e chamou só os crentes. Para louvar, fizemos um culto, irmãos. Isso é o poder de Deus na vida de alguém que está sedento por Ele, aleluia. Não mais a vida que vivia antes, mas agora eu quero viver com Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero caminhar com Jesus onde eu estiver, eu quero que Ele esteja comigo. Esse é o desejo do coração daquele que foi salvo, daquele que foi alcançado pela graça de Deus. Entenda a urgência no chamado de Deus para você. Assim como Zaqueu entendeu, o que tu está esperando? O que tu está esperando para tomar uma decisão na tua vida radical? Vai ficar quanto tempo vivenciando, vindo para os cultos, participando das coisas da igreja, mas não é igreja? Porque o que salva a gente não é estar na igreja, é estar em Cristo. Eu conheço um bocado que vem para a igreja, mas não está em Cristo. Estar em Cristo é ser nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É diferente de vir para a igreja apenas, irmão Assis. Então a gente precisa estar em Cristo, mudar, amar Jesus sobre tudo, acima de tudo, desejá-lo, subir na árvore, fazer o que for para fazer, mas buscar a presença dEle a todo custo, amar Jesus em primeiro lugar, se possível acima da sua família. Uma vez Jesus falou, aquele que não me amar mais do que a pai, do que a mãe, do que a filha, do que a esposa, não é digno de mim. Ele deseja ser amado acima de todas as coisas. O primeiro e o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Isso é o amor que Deus deseja. Por quê? Porque Ele te amou ao ponto de morrer por você, de entregar o único filho para te salvar. E aí tu quer vir com um amorzinho michuruca para Ele, porque vem no domingo para o culto, aí tu pensa que está abalando, é? Jesus quer uma totalidade, um coração totalitário, um coração entregue 100%, sem reservas. Assim como Ele se doou, Ele deseja que nós o amemos de todo o nosso coração. Posso ouvir um amém?
Desculpa, mas eu só sei pregar assim, eu não consigo. É para mim também. Se você que veio para cá para ouvir negócio de conversinha, que tá tudo bem no teu pecado, você não vai ouvir. Mas eu sei que essa palavra me transformou e me transforma todos os dias. Porque eu preciso ouvir. Porque eu sou pecador e careço da graça de Deus. Eu preciso subir na árvore todos os dias. Porque senão eu morro. Porque senão eu nego. Quem me conhece de perto sabe. Mas a graça de Deus nos alcançou. E a gente precisa buscar a Ele todos os dias. Todos os dias. Assim como Zaqueu. Todos os dias. Enfrentarmos o mundo, mas ouvirmos a voz de Jesus. Aleluia. Versículo 7 e 8, outra coisa que a gente aprende. Ele enfrentou o mundo barulhento. Diferente de muitos que se perdem no meio do mundo barulhento, Zaqueu enfrentou. Zaqueu não recuou. Versículo 7 e versículo 8. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Subiu na figueira, Jesus enxergou, desce depressa. Versículo 7. Todo o povo viu isso. E começaram a se alegrar, a bater palma. Parabéns, Zaqueu. Tá aí, Zaqueu. Deu tudo, Zaqueu, deu certo, ó. Uma bênção, Zaqueu. Zaqueu, eu vou seguir contigo. Foi assim? Foi assim? Não. Vamos ver o que eles fizeram. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Murmurar. Se levantaram contra, porque o mundo nos odeia. Ele se hospedou na casa de um pecador. Foi chamado de pecador. Foi odiado mais ainda, porque ele já era odiado. Aí vem um e ainda quer ir ter com ele. Como assim? Ele aí merece bala. Esse é um ladrão. Esse rouba da gente, Jesus. Este homem não merece salvação, não. Ele merece o inferno. Merece a condenação. Ah, querido, se não fosse a graça de Jesus, todos nós merecemos o inferno. Mas Jesus nos alcançou e nos abençoou com a salvação pela sua graça. É o seu favor. E pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não é dom de vós, é dom de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele enfrentou isso, foi chamado de pecador, versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha a atitude de quem se converteu. O dinheiro já não era mais nada para ele, Castelo. Está de lado, eu quero entregar tudo para o Senhor, roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Senhor, isso aqui para mim não está dizendo nada. Eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, eu quero a tua vida em minha vida, Senhor. Então ele foi chamado de pecador, como todo aquele que decide servir ao Senhor. O mundo sempre irá se levantar contra. Não é só com Zaqueu, é comigo, é com você. Onde nós estivermos neste mundo, sempre vamos ser perseguidos. Sempre alguém vai se levantar e vai dizer assim, tu só... essa palavra aqui, né, de dizer assim, ele foi na casa do pecador, só me lembrei daquele dizerzinho, né? Só quer ser santo até agora. Eu te conheço, eu sei quem tu era, mano. Fazia isso, aquilo e outro, e agora só quer ser santo, é? É a mesma coisa que falaram para ele. Ele aí, agora o pecadorzão, aí agora está querendo ter com Jesus. É isso que o mundo que não conhece a Deus faz com aquele que vai servir o Senhor, irmãos. Perseguem. Se possível, matam. Porque tem países que matam, você sabia disso? Tem países que todo dia irmãos nossos em Cristo são queimados vivos, enterrados vivos. Quantos viram um vídeo que os irmãos estavam todos assim, ó? Só os braços para fora, eles tudo soterrado na areia? Quantos viram esse vídeo? Está na internet. Na Nigéria. Uma multidão de corpos, só as mãos para cima. E ali eu contemplei logo o espiritual, né? Pode até nos matar, mas a adoração só é para Ele. Só é para Jesus. Pode até arrancar a nossa cabeça, mas nós não negaremos, assim como João Batista, que arrancaram a cabeça, mas ele não negou a fé dele. Ele amou Jesus até o fim da sua vida. Podem até me crucificar como crucificaram Pedro, mas ele não negou a sua fé. Ele não negou a Jesus. Podem até arrancar os braços, as pernas, me meter em bala, mas eu servirei ao Senhor. Então o mundo nos odeia, nos persegue. E Zaqueu também passou por isso.
a multidão, o barulho, o escárnio, a perseguição, a murmuração se levantou diante dele. E ele podia muito bem, não dá aqui para mim não, eles não vou conseguir não. Porque se eu for buscar aqui a Deus, eu vou ser o tempo todo perseguido, vão ficar falando mal de mim, não vou não. Dá para mim não. Não. Ele não cogitou, pelo contrário. Eles estão desacreditando de mim, né? Mas eu entendi a salvação, eu entendi quem é Jesus. O Senhor, eu entrego. Tudo que eu tenho eu dou para os pobres, a metade. Para mim não está dizendo mais nada. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. O dinheiro que eu tenho, o Senhor não importa com nada. Porque para mim, tu és o maior, bem maior, o meu maior tesouro, a minha riqueza, a minha salvação és tu, Senhor Jesus. Ele tomou uma atitude de quem estava querendo mudar, irmãos. Lembra que eu falei, quando a gente se converte, o evangelho ele é radical. Ele exige de nós uma mudança, uma metanoia, uma transformação. Ou é tudo ou é nada. Então uma passagem que Jesus fala, aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que não se ajunta comigo espalha. Porque você está com Jesus ou você não está. Zaqueu entendeu isso muito rápido. E ele tomou uma atitude. Metade de tudo eu vou entregar aos pobres. E vou devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei. Glória a Deus. O que tem faltado para você fazer? O que tem faltado você entregar? O que Jesus está esperando, a decisão que tu precisa tomar nessa noite, no teu casamento, na tua empresa, no teu trabalho, nas tuas devocionais, na tua vida secular, no teu dia a dia. Qual é a decisão, qual é a atitude que tu precisa tomar? Zaqueu tomou a atitude dele, porque ele decidiu ouvir a voz de Jesus. E para finalizar, versículos 9 e 10. Ele recebeu a maior de todas as bênçãos, a salvação. Aleluia. Versículo 9 e versículo 10. Vamos ver como foi que acaba a história desse rapaz aqui. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Aleluia. Ele veio salvar e buscar a mim e a você. Aleluia. Nós estávamos perdidos, mas fomos achados por Ele, pelo Senhor. Ele recebeu a maior de todas as recompensas ao subir na árvore, mas não apenas por subir na árvore, mas por entregar o seu coração, João, para Deus verdadeiramente. Para dizer através daquela atitude de que nunca mais seria o mesmo, de que seguiria Jesus por onde quer que ele fosse, de que viveria para ele. A Bíblia não vai contar como é que ele morreu, o que aconteceu depois, mas certamente todos aqueles que tiveram encontro com Jesus e foram transformados, a sua vida foi um testemunho fiel e verdadeiro de Deus. Todos aqueles que entenderam que a palavra entrou no coração, que decidiu viver para Jesus, as suas vidas foram transformadas. Maria Madalena, todos os apóstolos, Paulo, para quem não lembra, era Saulo, matava crente, perseguia crente, jogava na cadeia, estava consentindo com o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, era ele. Todo mundo conhece como Paulo, o grande apóstolo, mas ele era matador, perseguidor. Era um Zaqueu, era um perdido, mas foi achado pela graça de Deus. Aleluia. Então, este homem recebeu o seu maior riqueza, recompensa, que foi a salvação. E o texto diz aqui, este também, Jesus fala para ele, é filho de Abraão. Ele usa essa expressão, eu vou explicar por quê. Jesus estava querendo dizer para aqueles que estavam ali, né, dentro da casa, fora da casa, aqueles que chamavam de pecador. Ele é pecador mesmo. Mas ele também é da nossa tribo, né? Ele também é do nosso povo. Ele só estava perdido, mas ele é filho de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Ele teve fé.
ele foi alcançado pela graça porque ele teve fé. Então, este também é filho de Abraão, remete a isso. Ele carece da graça de Deus e do perdão, ele também é povo de Deus, assim como eu e você. E ele é filho de Abraão na fé, porque ele teve fé em subir naquela árvore para me conhecer. Então, este filho de Abraão foi salvo pela graça de Deus, porque ele diz também que o filho do homem, que era Jesus, remetendo sobre a sua natureza divina, que ele era filho de José, que ele era homem, mas que ele era Deus. E este filho do homem veio salvar o homem pecador, como diz a canção de Colossenses 3. Linda canção, né? Nas linhas do amor, de amor, que vai falar sobre isso. O filho do homem, Jesus é citado, ele cita esse termo 80 vezes, mais ou menos, no Novo Testamento, ou ele cita, ou ele é citado como filho do homem, cerca de 80 vezes, para nos lembrar de que ele veio salvar eu e você, homens e mulheres pecadores, mas o filho do homem, o Deus poderoso, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, para salvar a mim e a você, filhos de Abraão, que estávamos perdidos, mas fomos achados. E ele finaliza, estava perdido, mas foi achado pelo Senhor. Versículo 10, pois este filho do homem, o Senhor Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Fique de pé nessa noite, aleluia. Quem sabe você chegou aqui hoje nessa casa como Zaqueu, desesperado. Já fez de tudo para tentar ser alegre, para tentar ser pleno, satisfeito, mas não encontrou. Buscou em tantas coisas, mas não encontrou. O dinheiro não foi suficiente, as amizades não foi suficiente, os status não foram suficientes. E talvez como Zaqueu você sentiu a necessidade de conhecer melhor Jesus. Você não conhece a Jesus no seu íntimo, no seu profundo. Mas assim como Zaqueu você deseja no seu coração e você está disposto a fazer o que for preciso, mas você deseja ser transformado por este amor, por essa graça essa noite. E eu sei que essa palavra foi para você. Feche seus olhos. Deixe que o Espírito Santo possa tirar nesse momento todos os ruídos do mundo, todo o barulho deste mundo, todo este barulho da multidão que tenta o tempo todo te bloquear de buscar a Deus, as más amizades, as más influências, as ofertas diabólicas, os pratos do mundo que vêm sobre você, quando você está ali buscando a Deus, aí vem um prato do diabo, as influências do mundo maligno te param porque você aceita. Mas Jesus nessa noite diz, filho, filha, eu tenho algo novo para ti, eu quero que tu prove da salvação que somente eu posso te dar, a alegria verdadeira, a paz verdadeira que só eu posso te dar. Zaqueu desceu depressa após o comando de Jesus, ele percebeu que era urgente, que talvez ele nunca mais teria outra chance, ele entendeu que estava perdido, e que precisava da salvação em meio ao mundo barulhento. E eu te pergunto, qual a sua resposta para as palavras de Jesus em meio a tantos barulhos essa noite? Feche seus olhos, escute essa canção, deixe que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar o teu coração, ele quer te envolver, ele quer derramar perdão e graça sobre a tua vida essa noite. Aleluia, Deus. Que muito perdoar, deveria saber nunca não disser não, mas por olhar, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço,
e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua